Bem-vindos à nossa sociedade espírita. Que bom que escolhemos estar aqui hoje, ou virtualmente, pela nossa plataforma do Facebook, onde transmitimos as nossas atividades públicas. Que bom que escolhemos ouvir a palavra que os benfeitores espirituais nos trouxeram há tempos atrás, que tanto nos consolam, nos esclarecem, nos trazem de volta a esperança, a alegria de viver. Que possamos ter uma exposição muito agradável, prestarmos atenção no que a exposição tem a nos dizer e que possamos sair aqui da Casa Espírita ou após assistirmos essa palestra mais serenos, mais tranquilos, com o coração aquecido. Vamos então à nossa prece inicial. Agradecendo a Deus por esta bendita possibilidade de estarmos reunidos, orando, fazendo reflexões que vão nos levar ao progresso nesta tarde. Que possamos manter as nossas mentes conectadas durante a próxima meia hora, atentos à exposição, e que cada um de nós encontre aqui aquilo que veio buscar. O acolhimento e essa proximidade com estes benfeitores amorosos que tanto nos querem bem. Assim, tranquilos e confiantes, iniciamos a exposição desta tarde. Que assim seja. Convido a palestrante Beth Lima, trabalhadora desta casa, que vai nos brindar então com a exposição do Evangelho desta tarde. Bem-vinda. Boa palestra. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o combate ao egoísmo. Pensar nos outros antes de nós mesmos. Tema extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Perfeição Moral. Todos nós queremos a felicidade, não é certo? O que temos hoje são momentos felizes, mas a real felicidade ainda não alcançamos. E parece que ainda demora algumas existências para chegarmos a ela. E vocês sabem por que a maioria de nós, seres humanos, ainda não é plenamente feliz? Porque muitos de nós ainda somos egoístas. O egoísmo é a chaga da humanidade, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e tem sido um grande empecilho para a felicidade real dos homens. O dicionário nos explica que o egoísmo é a falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses, comportamento da pessoa que não tem consideração aos interesses dos outros, tendência de excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. Para a psicologia, o egoísmo é a preocupação excessiva com as próprias vantagens à custa dos outros. Atitude manipuladora e insensível e crença de que os fins justificam os meios. Desconexão moral, estilo de processamento cognitivo que permite que as pessoas se comportem sem ética e sem sentir angústia. Mas vejam, o egoísmo é diferente do amor próprio. O amor próprio é o se dar o devido valor, é o cuidar da saúde, da aparência, da higiene, e isso é necessário. Precisamos cuidar bem do instrumento que Deus nos deu para o nosso progresso aqui na Terra. Enfim, o amor próprio não é vaidoso, não precisa de elogios. A pessoa que tem amor próprio e não é egoísta é aquela que respeita o outro. Não passa por cima de ninguém para ter sucesso.
E Allan Kardec, na questão 913 do Livro dos Espíritos, pergunta: entre os vícios, qual que podemos considerar radical? E os espíritos respondem: o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Mas afinal de contas, de onde surgiu o egoísmo? Quando começamos a nos mostrar egoístas? Deus não nos criou simples e ignorantes? Como começamos a mostrar essa falha moral que originou tantas outras como a inveja, o ciúme, a vaidade? O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todas as nossas paixões, todos os nossos vícios têm origem no instinto de conservação. Lá atrás, quando éramos primitivos e quando ainda não tínhamos o intelecto desenvolvido e possuíamos apenas necessidades materiais, de nos alimentar, de nos aquecer, de termos um lugar seguro para dormir, agíamos por puro instinto, para preservar a espécie, como uma maneira de proteção mesmo. Então disputávamos a caça, o abrigo, as vestes, e era normal, porque tínhamos esse instinto de conservação. O egoísmo era natural, porque tudo o que pensávamos era na nossa sobrevivência. Com o passar do tempo, fomos desenvolvendo a inteligência, nosso intelecto, e à medida em que começamos a pensar, fomos aos poucos perdendo esse primitivismo. Com o desenvolvimento da inteligência, fomos percebendo que temos escolhas. Começamos a usar o livre-arbítrio e com o livre-arbítrio começamos a ter responsabilidades. Na medida em que passamos por várias existências e desenvolvemos o raciocínio, começamos a ter não só necessidades materiais, mas também necessidades morais. E no estágio em que nos encontramos, ainda temos necessidades materiais, e não é errado. Podemos trabalhar e comprar a nossa casa, deixá-la confortável, bonita, podemos ter roupas bonitas e quentinhas, faz parte da lei de progresso. Mas não precisamos ser escravos dela, da matéria. Devemos dar mais importância às nossas necessidades morais, porque se a matéria é mais importante para a nossa vida, nós começamos a patinar no progresso espiritual. E aí é que entra o egoísmo. Porque o egoísmo parte da importância exagerada da matéria em nossas vidas. Não vamos levar nada de material para o plano espiritual. Só vamos levar o que fizemos de bom e de ruim, o que aprendemos e o que plantamos em nossa consciência. Dessa forma, o que antes nos fazia bem, ou seja, o uso da matéria para a nossa conservação, passa a nos fazer mal para o nosso adiantamento moral, passa a fazer mal para o adiantamento moral, porque muitos de nós abusamos da oportunidade do uso da matéria. Porque não sabemos equilibrar a necessidade do uso da matéria e a necessidade do aprendizado moral. Deixamos de desenvolver o lado moral para usar e abusar do lado material. Foi assim que fomos enraizando o egoísmo dentro de nós, que vem de tantas existências anteriores a essa e que ainda para nós é difícil reconhecer. A gente se reconhece egoísta? É natural queremos melhorar materialmente falando. Estamos no mundo e precisamos de coisas do mundo. Precisamos de uma casa para nos abrigar, precisamos de um meio de transporte para nos locomover mais rapidamente, o celular que hoje tem várias funções e ajuda muito,
Além de conversar, muita gente utiliza o celular como ferramenta de trabalho. Então é normal que tenhamos bens materiais. Só não podemos pensar que os bens materiais é o que nos fará felizes. Porque a felicidade não está nos bens materiais. Muitas vezes, muitos de nós criamos vínculos com bens materiais. Nos afeiçoamos a bens materiais e que nem são nossos na verdade. Somos só usufrutuários. Não levamos nada. Não vamos levar conosco nossa casa, o nosso carro, aquele casaco que adoramos, vai ficar tudo aí. Jesus disse e foi registrado por Mateus que ele abriria os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos e abriria e libertaria os presos de suas prisões. Quando Jesus disse que abriria os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos e libertaria os presos de suas prisões, ele estava se referindo à nossa compreensão aos seus ensinamentos. Nos libertaria da prisão da ignorância e que um dia, nos moralizando, seguiríamos seus passos, porque entenderíamos o que ele estava querendo dizer. Quantos de nós estamos presos a essa ignorância por achar que o carro novo vai nos trazer a felicidade? E cegos por não querermos enxergar que a felicidade não está nas coisas do mundo. Agimos na maior parte do tempo sem refletir. E o Evangelho vem nos libertar, nos esclarecer, através dos nossos espíritos benfeitores, que estão sempre nos orientando e muitas vezes orientando através da intuição. Kardec nos fala no Livro dos Espíritos que precisamos nos educar. Mas não é só a educação que instrui, mas a educação que moraliza. E essa educação da qual Kardec fala tem que começar com as crianças. Quando evangelizamos nossas crianças, sejam filhos, sobrinhos, netos, ainda na primeira infância, estamos preparando um mundo de mais entendimento, de mais amor ao próximo, de mais caridade, bondade, porque a criança cresce com bases morais sólidas. E o que fará toda a diferença para o mundo que desejamos. Lá na frente, quando encarnarmos novamente. Kardec explica que a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Camilo Castelo Branco, um escritor português, disse que a verdadeira lei do progresso moral é a caridade. E a caridade não é o oposto do egoísmo? Praticando a caridade com pequenos gestos, já estaremos combatendo o egoísmo, fazendo para o outro sem que ele precise pedir, sem diminuí-lo e sem ostentação. Quando começamos a pensar no outro, quando saímos um pouco de nós, passamos a enxergar a necessidade do outro. O egoísmo está no ciúme, quando queremos aquela pessoa só para nós, como se ela fosse uma propriedade, né? Como se fosse um objeto. Está na inveja, quando queremos tudo que o outro tem. O egoísmo está no orgulho, quando nos consideramos melhores que os outros. Quando damos aquela velha desculpa de que não temos tempo para ajudar alguém, para fazer uma gentileza, ali também mora o egoísmo. Quando dizemos que não temos dinheiro para ajudar, quem disse que é necessário dinheiro para ajudar? Existem inúmeras maneiras de fazermos o bem. Na questão 643 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? E os espíritos respondem: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo.
Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes em que seu concurso venha a ser necessário. A caridade não precisa ser material, ela é também moral. Ela pode ser feita através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa fala, do nosso tom de voz. Na parábola da viúva pobre, temos uma maravilhosa lição. Sentando-se Jesus em frente a um gasofilácio, e gasofilácio eu fui saber recentemente que é uma caixa de madeira usada para coletar esmolas na época de Jesus, Jesus observava como o povo deixava ali o dinheiro. Muitos ricos deixavam grandes quantias, mas vindo uma pobre viúva, deixou 2 pequenas moedas, que valem um quadrante. Quadrante era equivalente a 1/4 de um asse, que era a moeda da época, a moeda romana, e que tinha baixo valor e era cunhada em bronze. Chamando os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deixou mais no gasofilácio que todos os ofertantes, porque estes deram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que tinha para o seu sustento. A pobreza da viúva contrasta com a arrogância dos escribas. A oferta agradou a Jesus, mesmo sendo só 2 moedas de valor insignificante na época, pois ela deu tudo o que tinha, confiante na bênção de Deus. Então Jesus recomendou a todos que fizessem ofertas como a viúva, de todo o coração, não dando apenas o que sobrava, como era comum. Ninguém está dizendo que devemos doar tudo que nós temos. Não é isso. A parábola nos ensina que não é o que doamos, mas o que tem no nosso coração, no nosso sentimento no momento em que doamos alguma coisa. É sobre o que vai em nossos corações quando doamos algo a alguém. E para isso temos incontáveis encarnações para aprendermos e nos melhorarmos em cada uma delas. Mas podemos começar o exercício hoje, ficando um pouco mais próximos da real felicidade. Se hoje nos sensibilizamos um pouco mais que ontem, é sinal que estamos progredindo. E assim como Jesus ensinou com exemplos, podemos começar o exercício exemplificando também, tendo atitudes mais sensíveis, mais altruístas, perto dos nossos filhos, perto das nossas crianças, sobrinhos, netos, mostrando para eles que nos veem como exemplo e não só falando, mas fazendo a caridade. E irmos deixando aos poucos o tal do egoísmo para trás. E quando aprendemos a renunciar a favor do próximo, estaremos nos livrando do egoísmo, desenvolvendo a verdadeira caridade e chegando mais perto de Deus. Aí vocês devem estar pensando assim, mas isso é muito difícil. Ou, eu não sou egoísta. Ou, como é que eu faço isso? É difícil mesmo. Temos vários vícios dos quais precisamos nos livrar. Mas podemos começar com esforço e boa vontade. Fazer esforços para domar as nossas más inclinações, não é o que Kardec nos recomenda? Na questão 914 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? E a resposta é: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Vivemos em um mundo onde o ter é mais importante do que o ser. É sobre isso que os espíritos falam quando dizem que as instituições humanas nos entretêm. E a educação que os espíritos se referem é a educação moral. E continua questionando Kardec.
Na 915 ele pergunta: sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? E a resposta é certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destituído do egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se preocupa em se fazer notar. E se há 1, por que não haverá 10? E se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Lá na Gênese, no capítulo 3, no item 6, bem e o mal, diz que os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Aí a causa das guerras e das calamidades, que elas arrastam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, enfim, a maioria das doenças. No livro As Leis Morais de Rodolfo Caligares, vamos encontrar uma passagem intitulada O Egoísmo. Ele diz que não é preciso ser versado em psicologia para perceber que a fonte de todos os vícios que caracterizam a imperfeição humana é o egoísmo. Dele dimanam a ambição, o ciúme, a inveja, o ódio, o orgulho e toda a sorte de males que infelicita a humanidade, pelas mágoas que produzem, pelas dissensões que provocam e pelas perturbações sociais a que dão ensejo. Vemo-lo manifesto nesse mundo sobre as mais variadas formas. Então ele diz que existem várias formas de egoísmo. A primeira é individual. Funda-se num sentimento exagerado de interesse pessoal e no desamor a todos os outros, inclusive os que habitam o mesmo teto, os quais, não raro, são os primeiros a sofrerem os efeitos. Existe o egoísmo familiar, é aquele que é o amor aos pais, irmãos, filhos, enfim, aqueles que estão ligados pelos traços de sangue, com a exclusão dos demais. Os demais não me interessam, o que interessa é só a minha família. Isso é um egoísmo familiar. Limitados a esse espírito da família, são muitos os que desconhecem que somos todos irmãos e se furtam de qualquer expressão de solidariedade fora do círculo da própria família. O egoísmo nacional é o que se disfarça ou se esconde sob o rótulo do patriotismo. Habitantes de um país, a pretexto de engrandecer sua pátria, invadem outros países, escravizam-lhe as populações, destroem a nacionalidade, gerando assim ódios incontroláveis que mais dia menos dia vão se tornar guerras sanguinárias. Infelizmente, ainda temos guerra pelo egoísmo nacional. Temos o triste exemplo da guerra na Ucrânia. No capítulo 3 da Gênesis, ao qual me referi há pouco, fala desse tipo de egoísmo. E tem o egoísmo sectário, que é aquele que transforma crentes em fanáticos, que só enxerga sua igreja como verdadeira salvadora, sendo todas as outras erradas e fontes de perdição. Fanáticos aos quais se proíbe de ouvir ou ler qualquer coisa que contrarie os dogmas da sua organização religiosa, aos quais se proíbe auxiliar instituições de assistência social, cujos dirigentes tenham princípios religiosos diferentes do seu. Na questão 916, Kardec pergunta se o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, porque parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito, ele pergunta.
Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se estiverem despidos do egoísmo que o domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco. E não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Na 917, que são muitas perguntas sobre o egoísmo, qual é o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo. Porque se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda muito próximo da sua origem não pôde libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. E o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros, que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele. É levado a ocupar de si mesmo mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em si, mesmo quando vir que os outros o fazem, sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato em geral que não o reconhecem. Espírito Miramês nos explica que quando o egoísmo morrer nos corações humanos, a terra tomará outra feição, passando de humana a divina, e não faltará nada para ninguém. Todos terão tudo com abundância, sabendo usar sem abusar. A causa sendo eliminada, os efeitos desaparecerão, dando lugar à fé na sua plenitude e ao amor dominando em toda a eternidade da alma. Tem uma reflexão do espírito de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, que se chama Auxílio Mútuo. E eu queria ler para vocês. Em zona montanhosa, através da região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual defendendo-se na medida do possível das rajadas de vento gelado, quando foram surpreendidos por uma criança desacordada, sozinha na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles olhou para a criança e disse irritado: "Não vou perder meu tempo, preciso cuidar de mim." O outro, porém, mais piedoso, pediu ao amigo que o ajudasse a salvar a criança, argumentando que ela também era sua irmã em Deus. "Não posso", disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente." Esta desconhecida seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade pela frente. Precisamos chegar à aldeia mais próxima sem perda de tempo. E se foi em largas passadas. O viajante de bom sentimento, de bom coração, colou paternalmente a criança ao próprio peito e, aconchegando ainda mais, voltou a caminhar, embora bem menos rápido. A chuva gelada caiu, sem parar, pela noite inteira, mas ele abraçava o valioso fardo que lhe pesava ainda mais o corpo. Depois de muito tempo, chegou na hospedaria do povoado, que buscava onde pôde descansar e se aquecer. Com enorme surpresa, não encontrou ali o colega, que tinha partido minutos antes. Somente no dia seguinte, depois de muita procura, foi o infeliz viajante encontrado, sem vida, num desvio do caminho alagado. Seguindo às pressas e sozinho, com a ideia egoísta de salvar-se,
Não resistiu à onda de frio violento e caiu encharcado, logo ficando congelado. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o calor do corpo da criança, que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite gelada, sendo salvo da morte por congelamento. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando a criança abandonada, ajudara a si mesmo, preservando com sacrifício, perseverando com sacrifício para ser útil a uma desconhecida, conseguira vencer os obstáculos do caminho, encontrando as bênçãos da salvação recíproca. Muito obrigada a todos pela presença e pela paciência. Devolvo a palavra para a nossa querida amiga Aline. Obrigada. Na exposição foi falado bastante de orgulho, e praticar a caridade é uma boa ferramenta para combater aí, então, o orgulho que ainda temos, né? E a Casa Espírita é uma boa oportunidade para que a gente possa exercitar a caridade. Nós temos alguns projetos que eu vou falar aqui rapidamente. O nosso projeto Reciclar, em que recebemos aqui na casa garrafas PETs, né, plásticos, alumínio, e mais... Acho que é isso, né? Garrafas PETs, alumínio, aquela panela que não se usa mais, em vez de colocar no lixo, tragam para cá. Então... Óleo de cozinha também. Óleo de cozinha também. Então, assim, ao longo de uma semana, a gente pode fazer um esforço, um pequeno esforço, e separar esses materiais. E quando virmos a Casa Espírita, a gente traz. Cada um traz um pouquinho. Além de estarmos contribuindo com o planeta Terra, né? De não colocarmos ali o nosso lixo, que vai poluir os mares, etc. A gente também contribui com a Casa Espírita, que a gente reverte isso em recurso financeiro, que nos auxilia a pagar, né, a luz, etc. Tá bem? Hoje é quinta-feira, temos a nossa atividade de Evangelho no Lar, às 21 horas. Aqueles que desejarem participar, peçam ingresso ali na recepção ou aqui nos comentários do Facebook. É uma atividade 100% online, onde as famílias se reúnem para orar pelos nossos lares e receber Jesus também em nossa casa. E sábado nós temos uma atividade muito bonita, a partir das 15 horas, que é o DAFA, a área da família, e onde os pais, né, e familiares fazem reflexões aqui também. E, enquanto isso, a área da juventude também trabalha questões do dia a dia, apresentando para as nossas crianças Jesus e a doutrina espírita. Então temos sobrinhos, temos filhos, netos, vamos trazê-los à Casa Espírita e apresentar, então, Jesus a eles. Tudo isso são ferramentas, todas essas são ferramentas que temos para exercer a caridade e combater o orgulho. E o egoísmo. Agora é o momento, então, que a gente faz mais uma vez a prece e o passe. Eu convido aos médiuns que se posicionem, e é bem importante que cada um de nós eleve os sentimentos e os pensamentos, para que com essas boas energias possamos ajudar a espiritualidade. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus por tudo que recebemos nesta tarde, e que esses benfeitores que trabalham em nome de Jesus depositem em nós fluidos de saúde, de paz, de harmonia, de serenidade, de esperança, que alcancem também aqueles a quem estivermos endereçando o nosso pensamento. Que estes benfeitores magnetizem as águas expostas e, com muita fé e certeza de que estamos sendo atendidos neste momento, agradecemos a Jesus pelo amparo que tivemos nesta tarde. Que assim seja. Assim seja.